tudo bem, querido aluno, querida aluna? Aqui é a professora Fernanda Lima, professora de Conhecimentos Pedagógicos. A nossa aula de hoje vai trazer um assunto muito importante, muito relevante no dia a dia das instituições de ensino, bem como de toda a estrutura educacional. A gente vai falar um pouquinho sobre os artigos da Constituição que tratam especificamente da educação. São os artigos 205 e 214. A gente sabe que a Constituição ela é a Carta Magna, ela é uma lei, é a maior lei do ordenamento jurídico e ela vai trazer educação no seu corpo, do seu texto, como direitos de segunda geração. Então, são direitos importantíssimos que vão estar no corpo da Constituição e eles são replicados em outras leis, em outras diretrizes, em outros parâmetros. A partir do que a gente estuda aqui na Constituição, você vai observar, se você estudar a Lei 9394, que é a LDB, que ela vai ter o mesmo assunto, adequando-se, né, aos outros artigos, mas que a base ela veio da Constituição. Vale a pena ressaltar também que em algum dos artigos vai ter uma pequena diferença entre a LDB e a Constituição. Então, para a prova, o que deve ser observado e que acontece de vez em quando? Observar o que se pede no enunciado. Se o enunciado vai falar de acordo com a Constituição Federal de 88, julgue os itens, você vai considerar o que está escrito no corpo da Constituição. Se a questão da prova trouxer de acordo com a Lei 9394, ou LDB, você vai considerar o que está no corpo da LDB. Caso o comando da questão não cite de acordo com a lei tal, de acordo com a lei tal, é sempre passível de recursos. Os recursos normalmente eles são bem aceitos. Mas as bancas elas já entenderam e elas costumam delimitar, deixar muito claramente o que elas estão pedindo. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre os artigos que tratam da educação na Constituição, que são os artigos 205 e 214, que, como eu já disse, são os direitos de segunda geração. Fiz questão de trazer todos esses artigos aqui no nosso slide para a gente dar uma lida, para a gente discutir. A ideia é que realmente vocês tenham conhecimento de todos esses artigos, para que quando caia uma questão da prova não perca nenhum. Mas como lei é algo que não tem como a gente decorar, a gente entende uma lei, a gente interpreta uma lei, eu trouxe os artigos praticamente na sua íntegra. Impossível decorar, até nem didaticamente falando, nem é o recomendável. O recomendável é realmente que a gente leia o artigo, que a gente interprete-o e que a gente faça uma leitura crítica a respeito do que a lei traz. Então, por esse motivo, a aula vai ser um pouco mais de leitura e explicação mesmo dos artigos. Então, o artigo 205, ele já vai trazer que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. O que as bancas gostam de trazer quando traz o artigo 205, que fala que é um direito de todos e um dever do Estado e da família? De forma utópica, né, infelizmente, mostrar que a educação, todos têm direito à educação. Quando a gente diz todos, o Estado está pensando nas áreas de pouco acesso, nas comunidades indígenas, ela está pensando nas pessoas em idade escolar de uma forma geral. E quando ela diz que é dever do Estado e da família, ela está colocando como o dever uma forma global. E aí é importante a gente pensar de forma prática, é dever do Estado, ou seja, ele tem que oferecer as vagas disponíveis perto da localidade que a pessoa mora. O Estado tem que ter a consciência do oferecimento da condição de acesso e permanência na escola, que não basta somente ter o acesso, e tem que pensar de uma forma muito ampla nesse dever do Estado. O Estado ele tem que atender plenamente a esse direito de todos, que é o direito à educação. E já a família é matricular na idade escolar, é acompanhar o desenvolvimento, é ter esse acesso à educação de forma plena, de forma ampla. Como vocês podem perceber, o artigo 205 ele traz um conceito muito bonito, muito romântico a respeito do dever, né, da obrigatoriedade da educação, que a gente sabe que hoje ainda não é completamente aceito, completamente cumprido, na verdade. Mas, de acordo com 205, é dever do Estado, da família e direito de todos.
Aí o artigo 206, ele já vai trazer que o ensino será ministrado nos seguintes princípios. Aí ele vai fazer um complemento com o que traz o artigo 205. Quando a gente diz que ele é dever do Estado e da família, é um direito de todos, ele vai englobar alguns princípios que vão delimitar essa obrigatoriedade. São esses princípios que a gente vai ver agora. Vem aqui para a tela. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, como eu bem disse antes. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quando a gente fala em pluralismo de ideias, é importante dar uma parada para a gente entender esse pluralismo de ideias. A escola, ela como um ambiente de formação do cidadão, ela tem que valorizar o pluralismo de ideias, desde que esse pluralismo de ideias ele não exceda a base legal, ou seja, as opiniões elas são respeitadas, deve ser incentivado o pluralismo de ideias. O que seria o pluralismo de ideias? A amplitude de opiniões, de valores, de crenças, de tudo que envolve essa diversidade. E ainda o princípio preza pela coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, é importante que haja essa consciência dessa necessidade dos dois tipos de instituição. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, isso aqui também é importante. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas em provas de títulos das redes públicas. Aqui quando a gente fala que esse plano de carreira exclusivamente por concurso, ela está deixando claro que pode até haver aquele regime de contrato temporário, mas ele não vai garantir um plano de carreira, é algo realmente temporário. Para haver o plano de carreira, que vai permitir uma educação continuada, uma formação continuada dos docentes, o acesso a esses profissionais ele tem que ser por meio exclusivo de concursos públicos de provas e títulos, ou provas e títulos, para as redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei. O piso salarial ele é importante para que não haja uma discrepância muito grande entre o salário de um professor da rede pública de uma metrópole para uma rede pública de uma cidade mais do interior. A gente sabe que o piso nacional, mesmo com esse piso nacional, ainda há muita diferença. O DF, por exemplo, é um dos lugares em que o salário dos profissionais ele acaba sendo um pouco maior do que a média nacional. E isso é muito ruim, porque tem cidade que atende somente esse piso. Mas imagina se não tivesse o piso, imagina como seria pago o salário dos profissionais de educação escolar. Agora a gente vai falar um pouquinho do artigo 207 que vai tratar das universidades. As universidades elas têm autonomia. Deixei o slide em branco porque a palavra-chave do artigo 207 é exatamente isso. Elas têm autonomia. Essa autonomia ela é técnico-financeira. Isso vai significar que as universidades elas podem se desenvolver e podem se movimentar com uma certa autonomia, desde que tenham aquele parâmetro da base legal. Então, quando chegar na prova, a palavra-chave do artigo 207 relacionado às universidades é, de fato, a autonomia. Já o artigo 208, ele vai tratar do dever do Estado. Esse artigo eu vou considerar um dos mais importantes dos artigos mencionados aqui na Constituição. É um artigo que vai trazer muita informação que as bancas gostam de transformar em objeto de questão. E a gente vai conversar com mais calma cada um deles para a gente entender, tá? Cada um. Vamos lá. O dever do Estado, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, a gente vai considerar aqui que hoje o Estado ele tem a obrigação de oferecer a educação básica gratuita
dos 4 aos 17 anos. Isso significa que quem estiver dentro dessa faixa etária escolar, o Estado ele é obrigatório o oferecimento, ou seja, é obrigação do Estado que ele consiga atender essas pessoas nessa faixa etária, de 4 a 17 anos. Isso aqui é uma informação muito importante porque as bancas costumam trazer como objeto de prova sempre trocando. É dos 6 aos 18, é dos 5 aos 17, sempre elas tentam trazer alguma coisinha. Se a escola não oferece pelos meios normais de acesso, a partir o cidadão vai lá e tenta efetuar a matrícula na escola, que de preferência geralmente é mais perto de casa. O cidadão ele pode impetrar um mandado de segurança visando assegurar essa vaga, porque a Constituição ela nasceu para ser cumprida, né? Para que haja realmente o cumprimento da lei. Mas hoje a gente sabe que em alguns lugares a oferta de vaga ela é desproporcional à quantidade de pessoas. Nesse caso é assegurada ao cidadão essa garantia dessa vaga. Inclusive assegurada a sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então é o seguinte, o Estado ele é obrigado a oferecer vaga dos 4 aos 17 anos de idade. Ele é obrigado a oferecer essa vaga em instituições públicas, uma vaga gratuita. Entretanto, a lei também prevê o acesso àquelas pessoas que não tiveram acesso na idade própria. E aí a gente vai tratar da educação de jovens e adultos, que é destinada a esse público que não teve a oportunidade de cursar a escola dos 4 aos 17, então o Estado ele também tem que se preocupar com esse público, também tem que trazer uma oferta de vagas para esse pessoal. Eu lembrei de uma coisa aqui, eu quero voltar aqui no artigo 206, quando a gente fala dos princípios, a gente for na LDB, a gente vai ver que vão ter exatamente esses princípios voltados à elaboração do projeto político-pedagógico, que vai estar em consonância com o que o artigo 206 trata. Só quero voltar para vocês fixarem e fazer o paralelo, que a gente já teve uma aula sobre a LDB, sobre o projeto político-pedagógico, e aí vocês vão conseguir fazer essa associação. Mas voltando lá no nosso artigo 208. A progressiva universalização do ensino médio gratuito. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. O que significa? Que hoje não é obrigatório que o Estado ofereça o ensino médio gratuito, embora na lei peça que progressivamente ele vá universalizando esse oferecimento do ensino médio. Isso é muito importante porque isenta um pouco o Estado caso não haja vaga, né, que é diferente lá da educação do ensino fundamental, em que o Estado é obrigado a aceitar as matrículas. Já no ensino médio existe essa progressão da universalização. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede pública regular do ensino. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência é também objeto de prova, justamente por esse parêntese que tem na lei da preferencialmente na rede regular de ensino. O que significa? Deve-se ter o cuidado de oferecer o atendimento especializado aos portadores de necessidades, os portadores de deficiência, que é a nomenclatura correta hoje, na rede regular de ensino, mas isso não quer dizer que não possa ser oferecido na rede particular. Só que, de preferência, que esse atendimento ocorra na rede regular do ensino. E aí, na rede regular do ensino, a gente vai falar do ensino público e privado, porque em alguns momentos da trajetória educacional, o atendimento especializado ele não era na rede regular do ensino. O que é a rede regular? É aquela rede que contempla todos os outros alunos que não são os portadores de deficiência, ou seja, os alunos que estão em idade escolar, que estão cursando as séries. Essa seria a rede regular do ensino, ou seja, tem um caráter de incluir os portadores de deficiência para que eles possam se integrar aos alunos que não têm nenhuma necessidade especial, que não têm necessidade de nenhum atendimento especializado. Então, de preferência, que seja adequado ao ensino regular, ou seja, que seja integrado ao regular.
Caso tenha ainda escola especializada, e tem escolas especializadas só para os portadores de deficiência, pode ser incluído, pode ser matriculado, mas o que o Estado quer que haja realmente a integração, né, que sejam realmente os alunos integrados à rede regular do ensino. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então isso aqui também é importante porque eles vão oferecer a educação infantil em creche e pré-escola para as crianças nessa faixa etária, até 5 anos de idade. Vamos lá. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Isso aqui a gente já falou mais atrás, né? Esse plano de carreira ele vai ser vinculado ao ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Aqui também vamos fazer um parênteses. A gestão democrática do ensino público ela é importante para que o acesso e permanência da escola estejam condizentes às delimitações de cada comunidade escolar. A partir do momento que a gente prevê uma gestão democrática do ensino público, a gente está prevendo uma comunidade escolar integrada, um corpo docente integrado a essa comunidade escolar, e aí aumenta a chance de se ter um ensino mais voltado à realidade dessa comunidade, pensando nas especificidades dessa comunidade, nas necessidades da comunidade. E isso é muito importante para elaboração de projetos, para delimitação de assuntos do currículo, da parte diversificada do currículo. A gente sabe que o currículo ele vai ter a parte comum e vai ter aquela parte diversificada. A parte diversificada do currículo ela é delimitada a partir do levantamento das necessidades da comunidade. Então, quando a gente pensa uma gestão democrática, a gente está pensando, está idealizando uma comunidade participativa que vai auxiliar na elaboração e na execução de projetos voltados à comunidade e às necessidades dessa comunidade. Ainda prevê a garantia de padrão de qualidade, o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E aí a gente vai ter o parágrafo único que vai falar que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração e adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Então a lei vai trazer essas categorias do que são os profissionais de educação, secretário escolar, diretor, orientador, isso tudo vai ser delimitado a partir da lei. Aí a gente vai trazer aqui o artigo 209 com informações também importantes. Ensino é livre, o ensino, aqui é o ó, tá? O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Muito importante esse artigo, ele também é objeto de questão. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Quando a gente pensa que o ensino é livre à iniciativa privada, a gente está querendo dizer, eu posso abrir uma escola e o ensino vai ser livre à minha escola, eu posso lecionar, eu posso gerir uma escola desde que eu cumpra as normas gerais da educação nacional, e a gente vai trazer o que traz a Constituição, o que traz a LDB, o que trazem os parâmetros curriculares nacionais. Então, se eu cumprir as normas gerais da educação e ter autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, o ensino é livre à iniciativa privada. Isso significa que, se alguém abre uma escola, ela pode gerir essa escola desde que ela observe as normas gerais da educação e que ela atenda aos padrões de qualidade. Isso significa que a instituição privada ela também é avaliada, ela também sofre avaliação, a avaliação do MEC, né? Na verdade, quando a gente pensa na avaliação do poder público, a gente vai pensar qual é o poder público que analisa e avalia a educação hoje no Brasil. Vai ser avaliada pelo MEC a partir dos índices avaliativos diversos, das avaliações diversas que o Ministério da Educação traz hoje para poder mensurar a qualidade. Aí o artigo 210 vai trazer que são fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais.
Quando a gente diz que são fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, a gente tem que considerar que a lei prevê que, independente da região do Brasil, os conteúdos lecionados para o ensino fundamental da forma básica, são fixados esses conteúdos mínimos, ou seja, qualquer instituição de ensino, aí seja ela pública, seja ela privada, de qualquer estado ou região do Brasil, tem como obrigação seguir esses conteúdos mínimos, que é o que a gente chama de base nacional comum. Nela vai prever que, por exemplo, hipoteticamente, no 4º ano do ensino fundamental, deve-se ensinar algarismos romanos. Então, seja no Distrito Federal, seja em Sergipe, seja no Acre, seja em Florianópolis, seja em qualquer lugar do Brasil, no 4º ano vai estar previsto o ensino dos algarismos romanos. Isso significa que nenhuma escola deve descumprir esses conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Isso tem uma justificativa muito interessante, muito óbvia, não haver discrepância de ensino. A gente sabe que cada região ela vai trazer a parte diversificada, mas essa parte comum ela deve existir para que, caso aconteça de um aluno que está lá hoje estudando no Acre, ele necessita migrar com a sua família para o Distrito Federal. E ele vem numa turminha lá de 4º ano da turma dele no Acre. Ele não pode sentir uma diferença. Quando ele ingressar nessa turma do Distrito Federal, tem que ser normal, tem que sentir nenhuma diferença. O 4º ano do ensino fundamental aqui, ele tem que ser parecido com o 4º ano do fundamental em outro lugar. Até porque lá na frente, hoje a gente tem alguns critérios de avaliação para ingresso, inclusive na universidade. Aí a gente vai ter o vestibular, vai ter o Enem. Se tiver muita diferença nesse padrão mínimo, algum estado vai ser prejudicado, entende? Então, esses conteúdos mínimos fixados para o ensino fundamental, eles visam manter uma equidade, aí quando a gente diz uma equidade mesmo de conhecimento, uma equidade de conteúdo, ou seja, pelo menos isso, em todas as escolas das regiões do Brasil, elas têm que ter esse ensino, tem que ter esse conhecimento, né? E aí o currículo vai trazer o que precisa em cada ano do ensino fundamental. E aí tem que considerar a formação básica comum e respeitar os valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Agora a gente vai trazer uma informação que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Vamos lá, o que é matrícula facultativa? Facultativa é o que não é obrigatório. Então, o que seria isso? A matrícula do ensino religioso, ela não é obrigatória. Mas, entretanto, apesar da matrícula não ser obrigatória, a escola é obrigada a oferecer, dentro da disciplina dos horários normais, das escolas públicas, ou seja, tem que ter a opção do ensino religioso. Mas aí, se a família não quer que o aluno tenha essa aula de ensino religioso, ele fala assim, não quero que meu filho estude ensino religioso aqui na escola. Ou seja, a matrícula ela é facultativa. Mas o oferecimento é obrigatório e vai ser uma disciplina do horário normal das escolas públicas. Ou seja, ela tem que estar na grade, de qualquer forma. O aluno cursando ou não, a escola tem que oferecer. Pessoal, então a gente estudou até agora, até o artigo 210. Para o vídeo não ficar muito cansativo, a gente vai dar uma pausa, vai continuar os artigos até o 214 e a gente vai trazer mais umas questões também para vocês assimilarem bem o conteúdo, tá? Então, até mais, te espero no próximo vídeo.